E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje em nossa aula de literatura vamos trabalhar com o realismo em Portugal, pessoal. Bom, onde foi o início, pessoal? Melhor, quando foi o início do realismo em Portugal? Basicamente nos últimos anos da década de 60 do século XIX e tem como marco inaugural a questão Coimbra. Bom, o que foi essa questão Coimbra, professor? Ela é também chamada de questão do bom senso e bom gosto. É uma polêmica travada, pessoal, lá no ano de 1865, entre dois grupos de autores portugueses. Aí, desses dois lados, pessoal, nós temos o primeiro lado, mostrado pelo Antônio Feliciano de Castilho, que ele era um escritor romântico português, versus o grupo de estudantes da Universidade de Coimbra, os quais se destacam Antero de Quintal, Teófilo Braga e Vieira de Castro. Então, esse primeiro grupo que estava envolvido na questão Coimbra, pessoal, que era liderado por Castilho, era formado sobretudo por intelectuais que defendiam o status quo literário. Tinham aquela visão tradicional, academicista e formal da literatura, muito voltada ao romantismo em Portugal. Já o segundo grupo é extremamente o oposto ao primeiro. Uma, porque era formado por jovens estudantes da Universidade de Coimbra. E que eles propunham, pessoal, denunciar a sociedade e mostrar a vida do homem de maneira mais realista, se afastando daquela visão tradicional. Por isso que se posicionaram contra a postura formal, conservadora e acadêmica da escola romântica. Então aí nós temos o lado oposto do romantismo, um lado mais realista. E os estudantes também alegavam, pessoal, a falsidade contida na literatura romântica e propunham uma transformação artística, cultural, política e econômica na literatura, que entra naquela ideia que eu falei semana passada do papel, da transformação do papel literário, que a literatura agora é utilizada como denúncia da realidade, da sociedade. Bom, aí que temos uma carta, pessoal, que foi escrita por Castilho contra esses aspirantes literários, que eles destruíam a beleza da literatura, que é ligada ao ato romântico, ao tradicional, ao conservador. Segundo Castilho, que é ligado a esse lado romântico, os estudantes possuíam falta de bom senso e bom gosto. Por isso que também é reconhecida essa questão, pessoal, como a questão do bom senso e do bom gosto. Que esse trechinho da carta ficou muito famoso. Além disso, ele faz comentários, pessoal, ao ler as obras publicadas naquele ano, que é de 1865, do Antero de Quintal e do Teófilo Braga. Além disso, após ser atacado por Castilho, pessoal, aí o grupo dos realistas escreve uma das obras mais emblemáticas do realismo português, que é intitulado como Bom Senso e Bom Gosto, que é utilizado como uma resposta lá do Castilho, lá daquela carta voltada contra os estudantes. Então, Antero de Quintal tem esse lance genial e utiliza como argumento do Castilho o título de sua obra, como uma forma de satirizar o argumento do Castilho. Bom, essa obra foi escrita em 2 de novembro de 1865, então a gente percebe aqui mais ou menos 2 anos após a resposta da carta, que representa essa resposta, né, que eu acabei de falar, num tom sarcástico e irônico. Bom, além disso, o Antero de Quintal publicou o texto Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, e o Teófilo Braga, que era o seu companheiro, publicou Teocracias Literárias. E aí nós temos outros textos que foram publicados nessa questão Coimbra. O Ramalho Ortigão escreveu o texto Literatura de Hoje. E esse texto, pessoal, deixou os estudantes lá ligados ao realismo descontentes. E levou até a uma luta de espadas travadas entre o Antero de Quintal versus o Ramalho Ortigão, no Jardim da Arca da Água, em Porto. Bom, por fim o Ramalho Ortigão saiu ferido. Então os estudantes venceram essa batalha das espadas, essa luta, que colocou o fim da questão Coimbra e deu início ao realismo em Portugal. Bom,
Agora a gente vai trabalhar alguns principais autores da poesia portuguesa e as suas obras. O primeiro deles é o Antero de Quintal, que a gente já conversou um pouquinho. Basicamente, a sua produção poética é apresentada em 3 momentos, tá? Todos estão ligados à trajetória da vida do autor. As primeiras poesias são antes dessa questão Coimbra, e ainda reflete aquele modelo romântico que estava em vigor na época, tá? Agora, os poemas odes modernos são denominados como um marco em sua obra e apontam uma fase da poesia revolucionária, que aí já tem a influência daquela questão Coimbra, daquele movimento Bom Senso e Bom Gosto. Aí o livro que dá destaque ao Antero de Quintal é Os Sonetos, definidos pela crítica literária como perfeitos e lógicos. Bom, na apostila nós temos a atividade lá na página 65. O professor vai ler rapidinho com vocês para a gente responder a questão da apostila, tá? Então lá na página 64 tem o texto 1, que é o ideal. Então aquela que eu adoro não é feita de lírios nem de rosas purpurinas. Aí purpurinas de cor púrpura, entre o violeta e o vermelho. Não tem formas lânguidas, que é sensuais, divinas da antiga Vênus de cintura estreita. Não é a Circe cuja mão suspeita compõe filtros mortais entre ruínas, nem a Amazona que se agarra às crinas de um corcel aí um cavalo de batalha e combate satisfeito. A mim mesmo pergunto, e não atino, defino, com o nome que dê a essa visão, que ora mostra, ora esconde o meu destino. É como uma miragem que entrevejo, ideal que nasceu na solidão, nuvem, sonho impalpável do desejo. Ponto. Bom, então lá na página 65 nós temos o primeiro exercício, que ele está pedindo para a gente reler aquele texto que eu acabei de ler e marcar qual é a alternativa correta, tá? Então, no texto em questão, pessoal, ele critica indiretamente o realismo? Tem uma crítica aí do realismo nesse texto, pessoal? Não, né? Não tem nada mostrando em relação à sociedade, uma crítica com as obras que falavam sobre a sociedade, sobre a realidade social. Então não é a alternativa A. Alternativa B. O poeta rejeita os modelos românticos. Sim. Olha aqui. Aquela que eu adoro não é feita. Aí ele mostra tudo que ele adora não é feito desses moldes românticos. A gente vê essa influência greco-romana, a gente tem as figuras da Vênus, Circe, da Amazonas, dessa forma divina, do desejo impalpável, daquela busca, daquela idealização romântica. Ele se afasta e rejeita tudo isso. Então a alternativa correta é a alternativa B. Bom, agora, prosseguindo com os autores, pessoal, nós temos o Guerra Junqueiro. Basicamente, ele foi o mais popular da sua época e o mais típico representante da chamada Escola Nova. Ele ajudou a criar também um ambiente revolucionário que conduziu à implementação da República em Portugal. E entre os anos de 1911 e 14 ele foi embaixador de Portugal lá na Suíça, tá? E também se formou em Direito lá na Universidade de Coimbra, tá? Então, desde muito novo, começou a manifestar notável talento poético. E lá em 1868, o seu nome já era incluído entre os dos mais esperançosos da nova geração. Ou seja, era um poeta em destaque. E aí ele publica o Aristarco Português, apreciando aí no livro Vozes Sem Ecos, publicado em Coimbra em 1867, por Guerra Junqueiro. Que ele já se prognostica um futuro auspicioso ao seu autor. Aqui tem mais algumas obras deste autor, pessoal. Entre elas se destaca A Viagem à Roda da Parvônia, A Morte de Dom João, Contos para a Infância, A Musa em Férias, A Velhice do Padre Eterno, Finis Patriae, O Simples e Oração ao Pão. Lembrando que todos esses poetas são considerados realistas, tá? Críticos da sociedade. Bom, lá na página 65 nós temos um fragmento de um poema do Guerra Junqueiro, tá? Que eu vou ler para vocês. Bom, lá vem dos aldeões o alegre bando, descendo pelo outeiro. Vem rindo e vem cantando, depois de trabalhar o dia inteiro. Ditosos corações, ditosa gente, que ainda ao cabo da contínua lida podeis cantar, e corre-vos a vida, como ribeiro manso e transparente.
Cante, ó corações, que vosso canto é para mim uma sagrada esmola. Traz-me aos olhos o bálsamo do pranto, que é tudo que hoje em dia me consola. Como esse canto é doce, e que em segredo do íntimo da alma vos deriva, como veia tremente de água viva, manando dentre os músculos de um rochedo. Aí ele finaliza o fragmento. E lá na página 66, depois de a gente ler o fragmento, temos que marcar a alternativa correta, tá? Então, nesse texto que eu li para vocês, ele apresenta uma exaltação à sofisticação da vida humana, ou seja, está falando de aldeões, não está falando nada de sofisticação, né, gente? A letra B. O texto pretende criticar o clero português, tem alguma crítica à religião aqui? Também não. C. Por abordar a vida dos camponeses, o texto é Arcade. Não, gente, não é só porque fala do campo, do trabalho do campo, que está ligado ao arcadismo, tá? Aqui o texto ele é realista. Letra D. O eu lírico identifica-se com a classe social mais humilde de Portugal? Sim. Aí ele está se identificando com a classe dos aldeões, dos camponeses, que é a classe mais humilde de Portugal. Entre o clero, a aristocracia, a burguesia, nós temos os aldeões como a classe mais humilde em Portugal. Então é a alternativa D. Bom, e por fim, pessoal, separei aqui o Cesário Verde, também, que é um poeta em destaque, que vocês podem acompanhar lá na página 66 da apostila, tá? Então, basicamente, o poeta ele foi vítima lá daquela doença famosa da tuberculose e faleceu aos 30 anos de idade, bem jovem, tá? E seu amigo Silva Pinto organizou a compilação com a poesia, com sua poesia, e publicou o único livro desse Cesário Verde, chamado O Livro de Cesário Verde, que foi publicado lá em 1901. E umas contas de matemáticas 25 anos após, né? 25, 24. Bom, o professor não é muito bom de matemática, mas a gente percebe que ele morreu em 86 e a sua obra foi publicada apenas em 1901. Quais são os temas predominantes, pessoal, na poesia do Cesário Verde, nessa obra? Basicamente, o campo e a cidade. Seu estilo era delicado, com o emprego de artifícios impressionistas e uma sensibilidade dificilmente vista no meio literário. Então, por isso que ele ganhou destaque na literatura portuguesa. A forma de expressão utilizada era mais natural, pois o poeta evitava o lirismo clássico, ou seja, então ele já se afastava daqueles moldes românticos, né? Por isso que é apontado como poeta realista. As características mais importantes encontradas na análise de sua obra são imagens muito visuais que tinham o objetivo de dimensionar a realidade do mundo, a mistura da moral com o físico e a combinação de sensações. Que a gente vai observar, pessoal, lá na página 66, do finalzinho, que ele traz aqui o número 1, Ave Marias, que eu vou ler rapidinho para vocês, para a gente já resolver o exercício que está na página 67, tá? Então ele diz o seguinte: nas nossas ruas ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me e perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba tornam-se de uma cor monótona e londrina. Aí Londrina em relação a Londres, tá? Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorre-me em revistas e exposições países: Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se as gaiolas com viveiros. As edificações somente emadeiradas, como morcegos ao cair das badaladas. Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam aos calafates, aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfascados e secos. Embrenham-me a cismar por boqueirões e por becos, ou erro pelos cais a que se atracam botes. Então, nesse poema, a gente percebe que ele fala muito sobre a realidade em Portugal e compara essa realidade como um modelo da industrialização da Europa. Então, marca a alternativa que não se refere ao autor do poema. Então, a gente tem que marcar a alternativa incorreta, tá? Bom, ele dessacralizou os temas tradicionais da poesia lusitana? Sim, ele se afastou daqueles moldes lá presentes do romantismo e saiu desses temas tradicionais, né?
Letra B. Apresenta flagrantes da vida cotidiana das grandes capitais europeias. Sim, ele compara que os prédios são como se fossem gaiolas, os carros batem, o céu é baixo de neblina. Ele até cita, né, que essa vista é muito semelhante em Madrid, em Berlim, em Paris, em São Petersburgo, em geral aí no mundo europeu. Letra C. Apresenta visão sentimental e unicamente subjetiva da realidade exterior, ou seja, será que ele não está denunciando a, a sua realidade, está sendo emotiva e sentimental? Não, né? Está sendo bem objetivo, né? Então a alternativa incorreta, que é no caso a nossa correta, é a alternativa C. Bom, letra D. Sua poesia apresenta temática própria das crônicas modernas com relação à vida urbana. Sim, nós percebemos vários fatores aí da vida urbana. Letra E, apesar de descrever cenas objetivas, ele reage subjetivamente a elas. Aí sim, ele descreve as cenas objetivas e dá a sua opinião sobre isso, que ao anoitecer, a tal melancolia que faz ele sofrer. Mas ele escreve, ele enuncia a realidade que está inserido. Certo, pessoal? Como tarefa aí para o dia 20/5, o professor gostaria que vocês realizassem os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 71 e 72, tá? Que já são possíveis de serem realizados com essa aula online, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Até mais!